Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, celebramos o 4º domingo da Páscoa. E a liturgia vem nos trazer esta reflexão a respeito da igreja, desta composição da igreja que comporta as ovelhas e os pastores. As ovelhas que são congregadas como este grande povo de Deus e que, como diz São João na segunda leitura, recebeu a graça imensa, a grande dignidade de serem filhos de Deus, adotados por meio do santo batismo. Este rebanho que deve ser conduzido por estes pastores até a bem-aventurança eterna, neste caminho estreito que conduz ao céu, que conduz a esta felicidade eterna. Também vai nos falar o Senhor, no Santo Evangelho, as características do pastor, dele que é o bom pastor e daqueles que são constituídos por ele, através do sacramento da ordem, também como pastores do seu rebanho, que é a igreja. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. E ele vai fazer um paralelo com aqueles que não são pastores ou que não comportam-se como pastores. Vai falar sobre os mercenários, que ao verem o lobo se aproximar, fogem, porque não se preocupam com as ovelhas. Apenas desfrutam daquilo que as ovelhas lhes podem oferecer. A sua carne, o seu leite, a sua lã. Mas não se preocupam de cuidar destas ovelhas, de pastorear para que elas possam estar sempre no caminho, para que elas não se extraviem em falsos caminhos. Não se preocupam em curar aquelas que estão feridas. Não se preocupam em protegê-las dos lobos que a todo momento querem então devorá-las, desviá-las, dispersá-las. Assim deve ser o bom pastor, reproduzindo em sua vida a vida de Cristo. Reproduzindo em sua vida, na sua vida, a qualidade, o reflexo daquilo que era nosso Senhor, daquilo que foi nosso Senhor Jesus Cristo na condução do seu povo. As pessoas, as ovelhas, precisam ver nos pastores de almas, nos bispos, nos sacerdotes, as virtudes e as qualidades do bom pastor que é Cristo. E desta forma serem por eles conduzidos a esta consciência da necessidade de Cristo em suas próprias vidas. Esta foi a grande pregação de São Pedro na primeira leitura de hoje. São Pedro, pregando aquele povo, falava sobre a necessidade de se ver em Cristo, de se ter nele o único Senhor da própria vida. Ele dizia, São Pedro, que debaixo do céu nenhum outro nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser o de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é Deus e, portanto, as suas palavras devem ser orientadoras para a nossa vida. Devem ser, então, princípios nos quais devemos alicerçar a nossa vida e a nossa caminhada. São as verdades que ele ensinou que devem, então, ser o critério para as nossas escolhas, para o nosso discernimento, que devem ser a luz para que nós possamos caminhar enquanto estivermos nesta vida, até alcançarmos a plenitude no céu. E para que as pessoas possam ter consciência, para que as ovelhas possam manter-se neste caminho estreito e assim atingir a meta que é o céu, é preciso que os pastores as formem nesta verdade deixada por Cristo. É preciso que estas ovelhas sejam fortalecidas pela graça de Deus através dos sacramentos, que recebam, portanto, a instrução da verdade e que sejam fortalecidas na graça, que sejam conduzidas nesta luz que é Cristo. Mas o que nós vemos hoje é algo muito estarrecedor. Quando analisamos aquilo que Jesus fala sobre o bom pastor e aquilo que Jesus fala sobre
os mercenários. Infelizmente, nós temos que constatar que a maior parte daqueles que estão à frente do rebanho de Deus na nossa igreja não se enquadram na descrição do bom pastor, mas muito mais se parecem com os mercenários descritos por nosso Senhor. São muito poucos os que estão dispostos e os que efetivamente dão a vida pelas suas ovelhas. São poucos aqueles que se preocupam com o que é essencial, com a salvação do seu povo. Olhem para as nossas dioceses, olhem para as nossas paróquias, excetuando as honrosas exceções que, graças a Deus, existem. A grande parte, a maioria, está preocupado com outras coisas, tem outras prioridades do que o bem e a salvação das almas, o bem e a salvação do povo. São tantas reuniões, são tantas pastorais, são tantos encontros, e na maior parte destes encontros, reuniões, pastorais, não se produz conversão, não se produz mudança de vida nas ovelhas. As ovelhas não são confrontadas com a verdade que elas precisam viver, não são formadas neste caminho estreito, não são conduzidas neste caminho estreito que conduz à vida eterna. Não são conscientizadas da necessidade de se viver sempre unido a Cristo, na graça de Deus. Prova isto que grande parte destas ovelhas que estão na igreja, algumas há décadas, algumas durante toda a sua vida, grande parte destas pessoas não tem noção daquilo que é o essencial, não sabem o que é a vida espiritual, não sabem o que é vida, o que significa vida na graça, não têm consciência do que é um pecado mortal, não sabem explicar o que é o céu, o que é o inferno, não sabem ali explicar os mandamentos, não sabem o que é um sacramento. A grande parte das pessoas que estão dentro de nossas igrejas e que frequentam missa todos os domingos não têm consciência das coisas mais elementares e básicas de nossa religião que são necessárias para a nossa salvação. Não tem consciência. E por que não tem consciência? Porque aqueles que têm o dever e a responsabilidade de formá-los segundo a verdade do Santo Evangelho não o têm feito, ou não têm feito a contento. Apenas flashes quando há de uma verdade aqui ou outra ali, que na maior parte das vezes não tem conexão com a vida. As pessoas não sabem aplicar na vida prática aquilo que se diz do Evangelho, porque não tem sido pregado com a inteireza que a igreja sempre pregou. O Evangelho tem sido mutilado, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo não tem sido conhecida, a sua doutrina tem sido renegada pela grande parte dos pastores que temos hoje dentro da Santa Igreja. Quantos são os bispos que se preocupam com a salvação? Quantos são os sacerdotes que se preocupam com a salvação do seu povo? As nossas reuniões, os nossos encontros, quantas pessoas saem dali convertidas, conscientes e convencidas de que devem viver na comunhão com Cristo, de que não podem viver em pecado mortal, de que devem transformar, renunciar o pecado que as separa da graça de Deus. Quantos são convencidos de que não podem viver sem a Santíssima Eucaristia, uma vez que o próprio Cristo disse que quem come a sua carne, bebe o seu sangue, tem a vida eterna. Mas quem não comunga, quem não come a sua carne, não bebem do seu sangue, não podem entrar na vida eterna, não podem ir para o céu. Quantos que são convencidos disto em nossas igrejas? Muito poucos. Prova disto é, infelizmente, dentre aqueles que participam frequentemente das nossas igrejas, esta multidão de pessoas que vivem amancebadas, amaziadas, juntas, sem serem casadas. Uma multidão de pessoas, não é? Mesmo dentro das nossas igrejas, que frequentam falsas doutrinas. Quantos que estão inscritos em maçonaria? Quantos que estão inscritos inscritos que frequentam falsas doutrinas como espiritismo, ou esoterismo, ou outras coisas? Quantos que estando dentro da igreja estão filiados ou apoiam partidos abortistas, que defendem ideologia de gênero, que defendem, então, esta doutrina socialista, marxista? Quantos que estão dentro da igreja que, infelizmente, têm um comportamento incompatível com a vida cristã, que promovem, que participam de eventos como o carnaval, que assistem novelas, frequentam boates, vão a discotecas, enfim, seguem as modas mundanas? Quantos que estão dentro de nossas igrejas, que vivem habitualmente
em situação de pecado mortal e não são alertados pelos seus pastores que não querem se ver incomodados por aquelas pessoas que talvez julgam estes não irão gostar de uma pregação, entre aspas, mais radical. Mas não é radical, é simplesmente verdadeira. É necessário. Quando nós comparamos a pregação dos apóstolos, essa pregação de São Pedro na primeira leitura, quando exortava o povo a deixar o seu pecado e apegar-se a Cristo, nosso Deus e Senhor. Quando nós analisamos a pregação dos apóstolos, aquilo que São Pedro pregava, aquilo que São Paulo pregava, quando olhamos as cartas dos apóstolos, aquilo que foi a prática descrita nos Atos dos Apóstolos, aquilo que está no Novo Testamento, vemos que entre aquilo que os apóstolos pregavam, a preocupação que eles tinham e a preocupação e a pregação dos pastores de hoje, dos bispos e padres de hoje. Então, existe uma distância entre as duas coisas. A preocupação dos apóstolos de Nosso Senhor era uma principal, a salvação daquele povo. A preocupação é que eles pudessem renunciar ao pecado, à vida velha e viverem na graça de Deus, arrependerem-se daquilo que haviam feito, que estivesse contrário à lei de Deus, e assim, voltando-se a Cristo, renunciando à vida velha, se transformassem em uma nova criatura, resgatada pelo sangue de Cristo, e assim, preocupados em viver em comunhão com Ele. E para isso, proporcionavam esta pregação, esta catequese contínua, proporcionavam os meios de voltar à graça caso pela fraqueza, pela ilusão, pela vaidade do mundo, houvessem caído em pecado. Por isto, assim deveriam todos os sacerdotes. Esta tem que ser a preocupação de cada bispo e de cada padre. A salvação do seu povo. As pessoas que vão à Santa Missa, elas precisam ser conduzidas a este caminho de santidade. As pessoas precisam ser incomodadas, no sentido positivo, pela pregação da verdade. As pessoas que estão vivendo em pecado, elas precisam ser sacudidas. Elas precisam ouvir com clareza, por parte dos seus pastores, que este caminho de pecado, este caminho de viver juntos sem ser casado, a frequência a ambientes, a programas que são contrários à vontade de Deus, o apoio a ideologias contrárias à nossa fé, conduzirá aquela pessoa à condenação. É necessário que as pessoas elas possam viver de maneira coerente com a sua fé. Então, o convite à conversão é o convite a deixar a vida de adultério, a vida de prostituição, a vida de mentiras, a vida de enganação, é o convite a deixar a vida de avareza, o materialismo, a serem generosos no cumprimento dos deveres, sejam como pais, como mães, como esposo, como esposa, como estudante, como cristão, afinal. É este convite a ocupar-se da evangelização das pessoas por amor às almas, levando aos outros o conhecimento da fé, dispondo de um pouco do tempo para ajudar as pessoas a conhecerem a verdade que salva e que liberta. Isto é o que nós precisávamos ver hoje em nossas igrejas e que, entretanto, infelizmente, vemos tão pouco. Vemos tão pouco estes modelos, estes exemplos, estes reflexos, esta presença do bom pastor que reflete as virtudes ensinadas por Cristo. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, ou seja, que gasta o seu tempo no confessionário, que gasta o seu tempo catequizando, cuidando dos catequistas, pois a catequese é a mais importante pastoral de uma paróquia e, entretanto, na maior parte das vezes, recebe tão pouca atenção, quando deveria receber toda a atenção do sacerdote, pois a instrução das futuras gerações, das crianças, dos jovens e mesmo dos adultos e casais está ali. Está ali esta ocupação tão sublime. Deveria, portanto, ocupar. Deveria haver a instrução adequada para que o nosso povo pudesse conhecer a verdade. E este convite à conversão, a fim de que ninguém desconsiderasse, a fim de que ninguém desconhecesse, melhor falando, a esta necessidade de se viver em comunhão com Cristo. Todos os católicos, todos os cristãos deveriam ter isto como de uma maneira muito clara. Só há um Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e sem o qual nós não podemos viver. E isto equivale a dizer, nós não podemos viver sem a Santíssima Eucaristia. E as pessoas precisam ter consciência do que é que atrapalha a vida em comunhão com Deus. Elas precisam saber o que é pecado. Por isso é preciso falar sobre o pecado. É preciso explicar a gravidade, a desgraça que é a desobediência à lei de Deus.
Para isso, as pessoas precisam conhecer o que é a lei de Deus. Elas precisam conhecer o grande benefício que nos foi oferecido, que nos foi dado pelo Senhor, que é a nossa salvação. E precisam entender que o pecado é a negação, é a rejeição dessa salvação em Cristo. Para isso, é necessário que os pastores instruam. Por mais que as pessoas possam ter acesso à Bíblia, ao catecismo, como hoje tem, aos documentos da igreja, a pregação do pastor, a pregação dos pastores de alma, dos bispos e dos padres é tão importante porque eles têm a graça de Estado. Eles receberam a graça especial de Deus para formar o seu povo na fé, para conduzir o seu povo ali naquele caminho estreito. Como, portanto, em nossos dias é necessário rezar para que hajam muitos bons e santos pastores e para aqueles que receberam este ofício possam desempenhá-lo bem. Irmãos, nós temos cerca de 420 mil padres no mundo. 420 mil, mais de 5 mil bispos. Se estes todos, ou aí metade, uma parte deles, levassem a sério a sua missão, o mundo poderia se salvar. O mundo poderia todo alcançar a conversão. Mas são tão poucos. Esse tempo de apostasia, de perda da fé, infelizmente, como que engoliu, atropelou, assim, a ação missionária da igreja. É preciso recuperar. E para isto, oração, penitência, o esforço, não é? a incansável insistência na necessidade de se voltar à pureza do Santo Evangelho. Supliquemos à Santíssima Virgem Maria a graça de termos santos pastores, a fim de que o rebanho conscientizado e conduzido na verdade e na graça alcance a bem-aventurança eterna. Peçamos a nossa Mãe do Céu que nos ajude a nunca nos desanimarmos diante de tanta apostasia e diante de tantas figuras que, não cumprindo o seu papel, acabam deixando os lobos dispersarem o rebanho de Deus. Que Deus nos dê santos pastores e ovelhas dóceis, aqueles que reproduzem a voz do bom pastor, conduzindo o povo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.